Gente, sério, não façam isso em hipótese alguma. Primeiro, porque as famílias que estão te entrevistando sabem que algum problema tem. A viagem que eu fiz pré-lei no Halloween. Gente, não façam essas coisas que eu fiz, tá? Mas foi uma das melhores experiências da minha vida. E foi nesse Skype que a gente teve o match. Olá, tudo bem com vocês? Esse é o 5º vídeo da série A Minha História com o Au Pair, onde eu estou contando pra vocês tudo o que eu passei no meu 1 ano nos Estados Unidos, desde o dia em que eu cheguei até o dia em que eu voltei pra casa. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência com a minha segunda família em Tampa, na Flórida, como foi o tempo que eu vivi com eles e também porque eu entrei em rematch novamente. Então, como eu contei pra vocês no meu último vídeo, eu estava na Califórnia em rematch quando eu conheci a minha segunda família, que era uma família com 2 meninas e o pai e a mãe. Eles eram super jovens, o pai e a mãe tinham em média seus 25, 26 anos e as crianças tinham 1 e 2 anos na época. Primeiramente, eles foram a única família que me pediu match, então eu não tinha muitas opções. Mas eles pareciam ser muito melhores do que a minha primeira família. Porque, primeiro, eles moravam na Flórida. Beleza, eu não queria morar lá, nunca quis. Mas era legal, era uma cidade grande, era em Tampa, aproximadamente ali umas 2 horas de Orlando. Então parecia ser muito bacana, super perto da Disney, muito legal. E tinha bastante au pair lá, porque eu já tinha pesquisado. Só que o que acontece é que o primeiro ponto negativo foi que eles me prometeram, que quando eu chegasse lá, eles iam me emprestar o carro deles pra fazer o que eu quisesse. Pra ir em shopping, em outlet, no cinema, em qualquer lugar. Mas no fim das contas, eu não usei o carro nenhuma vez, eu acho que eu usei o carro uma vez, e eles nunca mais me deixaram usar. Eles sempre arrumavam desculpas ou falavam que não dava. Uma vez eles falavam que não confiavam na minha direção, sendo que eles nunca saíram pra dirigir comigo. Mas enfim, eu nunca pude usar o carro. Esse lugar onde eles moravam era meio longe de tudo, era meio excluidinho assim. Então o único lugar que eu conseguia ir no meu dia a dia era o Walmart e eu ia de bicicleta, porque ele ficava ali umas 6 ou 7 quadras de distância. E aí entra aquele ponto que eu falei pra vocês em outro vídeo, de que é muito importante ter carro dependendo de onde você mora, porque eu morava excluída de tudo e de todos, e isso foi uma das coisas que mais me prejudicou nessa família. Mas fora esse ponto negativo, que eu já comecei dizendo, a família era muito melhor do que a primeira. Primeiro, porque eles trabalhavam o dia inteiro todos os dias, ninguém ficava em casa. Eles saíam ali pelas 7 e pouco, 8 da manhã e voltavam no fim da tarde. Então eu tinha o dia inteiro pra ficar só eu e as crianças, fazendo várias coisas, várias atividades, e eles retornavam no fim do dia, ficava off. Ou seja, não sobravam horas pra eu trabalhar no final de semana e eu folgava todo sábado e domingo. Isso era maravilhoso, era perfeito, tudo o que eu sempre quis e a coisa que mais me incomodou e que me fez sair da outra família. Nessa casa, diferente da minha casa onde eu morava na Califórnia, o meu quarto era dentro da casa. Essa família não era tão rica, tão avantajada assim, quanto a primeira família, então eles moravam numa casa de 1 piso só. E era uma casa assim bem simples, tinha 3 quartos, o meu, das crianças e o dos pais. Cozinha, sala, 2 banheiros, o banheiro do casal e o banheiro que eu dividia com as crianças. Então era assim, bem básico, bem casa de família mesmo. Então o meu quarto, ele era de frente com o das crianças, era assim a porta do meu quarto, a porta do quarto das crianças e o banheiro entre os dois. Não era problema dividir o banheiro com as crianças porque elas eram pequenas, então elas só iam no banheiro com ajuda, elas só iam quando a gente ia junto, então elas não faziam bagunça, não estavam sempre indo no banheiro. Então era bem tranquilo. Eu até fiz um vlog quando eu me mudei da Califórnia pra Flórida. E nesse vlog eu falo que quando o meu host dad foi me buscar no aeroporto, eu achei super incrível já, assim, de primeira, porque ele chegou no aeroporto ouvindo Drake, ouvindo umas músicas muito da hora, com uma camiseta do Batman dando um soco na cara do Trump, porque era dia de eleições. Então eu estava na casa deles quando o Trump foi eleito e eles ficaram muito chateados. Então eu já fiquei super feliz porque eles eram uma família muito bacana, assim, que batia comigo. Nos primeiros meses foi tudo absolutamente perfeito. O host dad levava
não me levava as crianças e eu ia junto assistir vários filmes no cinema. E ele também me levou a assistir um filme analógico de Star Wars, que ele era muito fã e eu também sou muito fã. E aí lançou esse filme de Star Wars que era num cinema analógico que ficava em um observatório muito legal, que é tipo uma cúpula. E a gente foi assistir esse filme, assim, nos primeiros meses, cara, foi fantástico, a gente se dava super bem. Mas aí já começou aquele negócio meio assim, que eu percebi. Quando eu me dava muito bem com o host dad, a host mom ficava meio assim, de cara fechada. Quando eu me dava muito bem com a host mom, o host dad já ficava meio assim, de cara fechada. Parecia que eles estavam em constante conflito pra ver quem se dava melhor comigo e que se eu me desse bem com um, eu não podia me dar bem com o outro. Mas, né, problema deles, eles que se resolvem. Eles eram um casal jovem, como eu disse, estavam assim juntos há um bom tempo, já faziam uns 8, 9, 10 anos, quem sabe, e tinham 2 filhas, eles tinham empregos bons, eles tinham uma vida bem boa, digamos assim. Mas a relação deles era um pouco conturbada. Eu percebia que eles estavam sempre meio com um clima meio tenso, assim. E é muito estranho, quem é au pair sabe, é muito estranho estar dentro de uma casa onde o clima tá tenso e você não sabe se tu fez alguma coisa de errado e é contigo, ou se é entre eles, porque eles obviamente não vão te contar, olha, seguinte, deu alguma coisa muito ruim hoje no trabalho, ou eu e a fulana discutimos e é por isso que a gente tá assim, então só vai pro teu quarto e fica na tua bem de boa. Não tem esse diálogo, não existe. Então, basicamente, sempre que o clima tava tenso na casa, eu ia pro meu quarto e me isolava. E isso começou a acontecer com bastante frequência. Por quê? Eles provavelmente discutiam bastante. A única vez que eu tive contato próximo com essas discussões foi uma vez que eu tinha combinado com eles que eu ia cuidar das crianças pra eles saírem, pra irem pra um jantar da empresa, porque eles trabalhavam no mesmo lugar. E o que acontece é que o Fofo, ele foi primeiro, né? O Fofo foi primeiro, só que o que acontece? A Fofa ficou em casa se arrumando e quando ela estava pronta pra sair, ela foi procurar a chave do segundo carro, que é o carro dela, e ele tinha levado junto, ou seja, ele estava com as 2 chaves dos 2 carros e ela não tinha como sair de casa. E aí ela pediu pra ele vir trazer a chave pra ela poder ir dirigindo, ou ele vir buscar ela. Só que quando ela ligou pra ele, ele já estava absolutamente bêbado. Tipo, não fazia 2 horas que ele tinha saído de casa e ele já tava super mega bêbado. E eles iam dormir num hotel naquela noite que a empresa tava pagando. Só que aí ela ficou magoada, tipo, tirou toda a maquiagem, a roupa, sentou no sofá e ficou lá chorando horas. Aí ao invés de cuidar das crianças, né, e ganhar um extra, que era o planejado, eu fiquei a noite toda na sala ouvindo ela se lamuriar pra mim e dando conselhos, tipo, conversando, falando pra ela não ficar mal, blá, 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 enfim. Aí tinham essas coisas que obviamente incomodam. O casal estava em constante atrito, tipo, não na minha frente, nunca na minha frente, mas eu sentia um clima tenso. Uns 2 anos depois que eu voltei pro Brasil, eles se separaram. Então, eu descobri, na verdade, foi esse ano, começo desse ano, final do ano passado, eles se separaram, eles não moram mais juntos. Eu fiquei bem triste, porque eu realmente gostava da família, realmente gostava deles juntos, mas eles acabaram até se separando, né? Então, pra vocês terem uma noção do clima tenso que estava ali pairando pelo ar da casa constantemente. Só que essas coisas nunca atrapalharam a minha relação com a família, eles nunca souberam que eu estava me sentindo incomodada, nada. A gente vivia tranquilamente normal, até que pelo final de novembro de 2016, aconteceu uma coisa que foi divisora de águas, assim, na nossa relação. Eu folgava, como eu disse, todo sábado e domingo, sem exceções. Então, eu vi uma promoção de passagem pra ir pra Nova York no comecinho de janeiro ali, no final de semana. Então eu sairia sexta de noite, chegaria domingo de noite. Tranquilo, se encaixando na minha folga. Quando eu fui avisar os hostos que eu tinha comprado essa passagem pra ir pra Nova York, em janeiro, 2 meses depois, o Fofo deu um surto, ele simplesmente deu um piti falando que eu não podia fazer esse tipo de coisa sem falar com eles primeiro, que eu tinha que ter avisado, que eu tinha que ter pedido permissão. Aí eu expliquei pra ele, né, pedi desculpa, falei que eu sempre folgava no final de semana, que na minha cabeça, né, não tinha problema e tal. E ele falou, mas e se a gente precisasse de ti nesse final de semana específico, eu até acho que a gente precisa. Daí eu já fiquei tipo assim, precisa, mas me respeita, né? Aí eu falei pra ele que eu não ia cancelar minha passagem, que eu ia sim viajar, porque até que eu nem comprei com
com reembolso nem nada, né? A gente é pobre, a gente não compra com reembolso. Beleza, ele ficou full pistola comigo porque eu comprei essa passagem no final de semana, sem avisar e sem pedir permissão. Só que o cara, ele guardou ranço de mim por muito tempo. Eu não sei se vocês sabem, mas pra mim, dezembro é simplesmente o mês mais importante do ano. Eu vivo por dezembro, primeiro, porque eu faço aniversário no dia 22, segundo, porque eu sou o próprio espírito natalino em forma de ser humano, então o Natal pra mim é a coisa mais importante do mundo. E aí o que acontece? Chegou dezembro e o bendito do meu fofo ainda estava muito bravo comigo, tipo, ele não falava comigo. Eu acordava de manhã pra cuidar das crianças, que geralmente a fofa saía antes, e ele simplesmente anotava coisas num papel que ele queria que eu fizesse durante o dia, não dirigia a palavra, não dava bom dia, saía pra trabalhar e era isso. E aí eu fui levando, tipo, a coisa foi ficando cada vez pior, ele não falava nunca comigo, em hipótese alguma. Os finais de semana eu sempre passava fora de casa, porque minhas amigas me buscavam na sexta e eu voltava no domingo, porque eu não tinha carro, então não tinha como, ou eu ficava trancada dentro de casa, ou eu saía e ficava o final de semana todo fora. Então eu optava, obviamente, por ficar o final de semana todo fora. E eles não curtiam muito isso, eles queriam que eu ficasse em casa, mas aí ao mesmo tempo eu não tinha como ir em lugar nenhum. Então eu não ficava e eu expliquei isso pra eles um dia, que eu não ia ficar em casa porque eu não tinha como me locomover. E aí, beleza. Chegamos no dia 22 de dezembro, vulgo meu aniversário. Eu já estava extremamente homesick, porque era o primeiro aniversário que eu passava longe de casa. Era o meu primeiro ano no exterior, eu tava fazendo 19 anos. Eu queria minha família mais que tudo na minha vida naquele dia. Eu trabalhei o dia todo e quando eu fui pro quarto no fim de expediente, tava super na bad e as crianças bateram na porta. Eu abri e elas estavam com um chapeuzinho de aniversário, balão e tal. E a hosta veio cantar parabéns com um bolo na mão e etc. Foi bem legal, elas cantaram parabéns pra mim, ela, a hosta e as crianças. A gente comeu, era um bolo de sorvete super delicioso, tinha um cartão e etc. Foi muito legal, só que o querido do meu fofo saiu do quarto pra pegar um copo d'água enquanto nós comíamos o bolo do meu aniversário. Pegou um copo d'água e voltou pro quarto, simplesmente, tipo, ele não olhou pra mesa onde a gente tava, ele não pensou em me dar feliz aniversário, ele não pensou em nada. E eles também não me deram presente nenhum, nem de Natal, nem de aniversário, mas ok, né, não vamos nos apegar nos pequenos detalhes. Beleza, comemos o bolo, me deram parabéns, fui pro meu quarto, falei com a minha família, chorei um monte. Aí quando chegou ali véspera de Natal e véspera de Ano Novo, eu não passei com eles nenhum dos dois. Porque eles, tipo, não me falaram nada, não me falaram se eles iam fazer alguma coisa. Eles não tinham família ali, então, tipo, né, o que eles vão fazer? Então eu fui na véspera de Natal, eu fui pro cinema com as minhas amigas. E no dia do Natal eu fiquei na casa da host family da minha amiga, da Lana. Passei o dia todo lá, falei com a minha família e tal. Foi bem legal e tava tudo bem. Aí depois eu fui descobrir que eles tinham ido pra Disney no Natal e tal. Eu tinha a pulseirinha, mas eles não me chamaram, não mandaram uma mensagem, nada. Eu mandei mensagem no grupo que a gente tinha, nós três, dando Feliz Natal, desejando coisas boas e tal, e eles não responderam, nenhum dos dois, porque eu tenho a sensação que a host às vezes era meio cuzona, porque ele mandava, tipo, quando ele tava por perto ou quando ele tava fiscalizando. E aí chegou o Ano Novo e eu também não passei com eles, eu passei Ano Novo em uma festa com as minhas amigas. Depois no dia 1º a gente foi pra praia, passamos o dia inteiro na praia. Dei Feliz Ano Novo pra eles também por mensagem, desejando coisas boas e tal. Não me responderam, tudo bem, né? Tava acostumada. E aí chegamos em janeiro, né? Em janeiro eu tinha minha viagem. E aí o que aconteceu depois de tudo isso? Eles já estavam, a minha host family, eles já estavam na 3ª ou 4ª au pair em um ano. Todas elas saíram por um motivo. Ou 4ª au pair em 2 anos, alguma coisa assim. E a última au pair antes de mim, ela era alemã. E ela ficou 3 ou 4 meses só com eles. E ela pediu pra sair. Ela abandonou o programa e voltou pra Alemanha. Segundo eles, ela fez isso porque ela estava sentindo muita homesick. Porque ela tava muito triste e porque ela queria a família dela de volta, queria voltar pra casa, que foi o que ela fez. Só que o que eles me disseram? Eles me disseram
que ela passava muito tempo trancada no quarto e que ela não falou pra eles em nenhum momento que ela tava mal, de homesick e tal, e ela simplesmente abandonou eles. E aí eles vieram ter esse papo comigo, dizendo que eles achavam que eu não queria mais ficar com eles porque eu ficava o tempo todo no meu quarto. Tipo, eu tava num nível ali realmente de levar comida pro quarto durante o dia pra não ter que sair comer durante a noite. No início a gente sempre jantava junto, se ajudava e tal, mas depois eles pararam de me chamar e eu parei de sair do quarto também, então a gente nunca mais teve nenhuma refeição juntos. E cara, eu fiquei bem magoada depois de todas essas coisas que aconteceram no final do ano. Tipo, eu não conseguia fazer que nem ele, simplesmente fingir que nada aconteceu. Enfim, aí o grande problema aconteceu, o grandão, que foi quando eu saí da casa deles. Aconteceu quando eles vieram me perguntar se eu queria estender com eles. Eles falaram que se eu tivesse interesse, eles queriam sim estender comigo, mas que eles não tinham certeza se eu tinha interesse. Eu, obviamente, não tinha interesse. Então eu falei pra eles que, por motivos de eu querer conhecer locais, lugares novos, já que eu só tinha vivido até então em lugares quentes, eu queria procurar sim uma outra família pro meu segundo ano, porque eu queria conhecer neve, etc e tal, toda essa história. Falei isso pra eles e aí o que aconteceu? Eles simplesmente decidiram me dar uma facada nas costas. Um tempo depois, observação, depois que eles já tinham agendado as minhas férias, eu tava me arrumando pra sair, me arrumando pra ir pra uma festa, e eles me chamaram pra conversar. Eu sentei pra conversar com eles, né, tipo, de boa, tranquilamente, e eles me falaram que eles estavam saindo do programa de au pair, porque eles, o ano deles estava acabando, que acabava em datas diferentes do meu, e eles não iam renovar porque eu não queria ficar mais um ano com eles, ou seja, aquela pergunta meio que definiu eles saírem do programa, e porque eles tinham conseguido vaga na escola para as crianças. Essa parte realmente era verdade, desde então eles nunca mais tiveram uma au pair, eles colocaram as crianças na escola e elas estão na mesma escola desde então. Mas, tipo, o pior pra mim não foi isso, sabe? Foi o fato deles já terem agendado as minhas férias. Porque quando eles me agendaram as minhas férias, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha juntado durante o meu ano de au pair e comprei passagens pra ir pra Europa. Simplesmente não tinha como, porque se eu fosse pra outra família, eu ia ter que viajar de volta pra Orlando pra pegar o avião pra ir pra Europa. Se eu fosse pra outra família, eu ia ter que chegar na família já passando pra eles, tipo, de tal a tal dia tem uma viagem porque tal coisa. Já foi muito difícil conseguir uma família em rematch sem ter esse tipo de problema. Imagina como ia ser ter que conseguir de novo uma família, dessa vez a família tendo pedido rematch. Sabe, não é uma coisa simples e eu comecei a ficar muito nervosa, eu fiquei muito preocupada, eu falei pra eles, beleza então, tudo bem. Só que foi aí que eu tive o meu grande surto. Eles queriam que eu continuasse trabalhando as 2 semanas de rematch e eu disse que não, porque na minha cabeça eu já tinha planejado que eu ia aplicar pra trocar de visto pra turista. Primeiro, como você aplica para um visto de turista sem ter lugar para morar? Segundo, com que dinheiro você vai se sustentar durante esse tempo, se todo o dinheiro que você tinha guardado você gastou em passagens para Europa sem reembolso, que eu tive que pagar, na verdade eu continuei pagando por mais meio ano depois no cartão de crédito. Eu tive esse surto psicótico onde eu decidi largar tudo e aplicar pro visto de turista. E eu não contei isso pra eles, obviamente, mas eu queria esse tempo, essas 2 semanas do processo de enviar a documentação e tal, pra fazer a minha habilitação pra dirigir, porque eu não tinha habilitação da Flórida. Então foi isso que eu fiz. Só que o que aconteceu foi que no momento que eu falei pra eles que eu não queria trabalhar nas 2 semanas, eles literalmente falaram que eu não ia poder ficar na casa então, porque eles iam ter que pegar alguém pra vir dormir no meu quarto pra cuidar das crianças nessas 2 semanas. E foi aí que eu fugi de casa novamente, quer dizer, eu não fugi, né, porque a Rosta tava em casa, mas o Fofo foi trabalhar e eu chamei minha amiga, a Lana, de novo, minha salva-vidas, pra vir me buscar. Eu fiz as minhas malas em questão de meia hora, coloquei tudo no carro da Lana e fui pra casa dela. Eu me despedi das crianças chorando, porque diferente da primeira família, eu criei um afeto muito grande por aquelas meninas. E a Rosta tava lá super indiferente, porque ela foi querida comigo em muitos momentos, mas ela também foi muito trouxa em vários momentos. Especialmente no momento em que eles pediram
em que eles me falaram que eles iam sair do programa. Eu falei pra eles se eles não podiam esperar, pelo menos eu tirar as minhas férias, porque eu tinha comprado as passagens pra Europa. E o rosto deu aquele surto novamente, dizendo que por que eu comprei passagem pra ir pra algum lugar sem pedir autorização de novo? E aí eu falei pra ele, meu, a fulana me autorizou, tipo, ela me disse que de tal a tal dia eu ia ter férias, e o que eu tenho que fazer nas minhas férias? Viajar, obviamente. E aí ele falou que pediu pra ela se isso era verdade, ela simplesmente ficou em silêncio, ela não me ajudou em nada, então, tipo, ela também foi meio trouxa em alguns momentos. Eles me avisaram que eles iam sair do programa, né, eles não pediram um rematch, eles saíram do programa. E eu teria, tecnicamente, que entrar em processo de rematch de novo, mas foi aí que eu meti completamente o louco, né, e fui pra casa da Lana e entrei em processo pra trocar de visto. E nesse momento em que eu saí da casa deles aos prantos com todas as minhas malas, bem cena de Hollywood, eu fiz novamente uma coisa que eu já tinha feito no na primeira família, que eu não poderia fazer e que vocês também não podem fazer, que é sair da casa da host family sem avisar a LCC. Eu saí de mala e cuia da casa da host family, não avisei ninguém e fui pra casa dessa minha amiga. A minha grande sorte foi que essa minha amiga era da mesma agência que eu. Então, quando a minha família ligou pra LCC pra denunciar que eu tinha fugido, que eu tinha abandonado eles, a minha LCC me ligou assim, enfurecida. E eu falei que eu tava na casa da minha amiga e eles ligaram pra host family da minha amiga, que era super gente boa, eles eram muito legais. E eles falaram que eles não tinham problemas em me abrigar na casa deles até eu encontrar outra família. Só que aí, como eu já disse pra vocês, eu não estava procurando outra família realmente, né? Eu apliquei pra trocar o meu visto pra turista. Nessas 2 semanas eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, apliquei pra trocar de visto e fiz a minha carteira de motorista. Esse vídeo já tá longo demais e eu já contei pra vocês basicamente tudo o que eu tinha pra contar sobre a minha segunda host family e por que eu saí dessa segunda host family e por que eu não escolhi uma terceira host family. Então, se vocês querem saber o que aconteceu depois de eu tomar a atitude mais reckless... Como é que fala reckless em português? Não sei. Enfim, essa atitude aí totalmente sem pensar, porque eu não tinha onde morar, não tinha dinheiro, não tinha nada. Se inscrevam no canal e deixem um joinha, comentem aqui embaixo o que vocês estão achando dessa história maluca. Se vocês querem que eu faça algum vídeo contando mais alguma coisa que eu deixei pra trás, porque no próximo vídeo da série eu vou contar pra vocês um pouco do meu pós-au pair nos Estados Unidos. Onde eu fui morar, o que aconteceu, sobrevivi, o que eu comi, fiz fotossíntese pra viver. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um joinha nesse vídeo, me seguir nas minhas redes sociais que estão sempre aqui embaixo no box de informações. E é isso, um beijo e até a próxima!